Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Entre Direitos, o podcast da FDCI. Hoje nós estamos aqui com o professor Cristiano Herr. E o tema do nosso Entre Direitos é o equilíbrio entre a soberania estatal e sanções internacionais individuais no contexto dos direitos humanos e do direito internacional. Vou passar a palavra agora para o professor Cristiano Herr com já duas questões. Primeiro, professor, quem é você entre direitos? Ou seja, quem é você aqui na faculdade? A gente quer saber isso. E também uma pergunta que eu faço para todos os nossos professores que estão vindo aqui, né? É o que você pensa, o que é direito para você? O que você sente como direito? Você apresenta para a nossa audiência. Bem, boa tarde, Tiziano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A primeira pergunta é uma pergunta bastante intensa, né? Como é que a gente se enxerga entre direitos? Eu sou o Cristiano Herr, né? Meus amigos, meus colegas me chamam tão somente de Herr. E eu sou natural de Anchieta, passei minha infância em Piúma. E em um dado momento da minha vida eu descobri... Pensei que você era piumense, tá? Todo mundo acha isso. Grande parte é piumense. E eu descobri muito cedo da minha vida que eu queria ser professor. Queria ser professor e desde então sempre gostei muito de ler. Fiz minha primeira graduação em História, eu sou professor de História também, historiador. Depois eu fiz uma pós-graduação em História, depois eu fiz Direito. Aí do Direito, e fiz Direito com a intenção de ser professor em Direito. Eu não tinha imaginado, não era meu projeto ser advogado. E por questões da vida, né, surgiu do dia a dia, imposição familiar, digamos assim. Aí eu resolvi fazer... Coação familiar. E foi bom. Aí eu também busquei a advocacia e como deu certo, estou nela até hoje. Mas sempre com o pé na sala de aula, às vezes quando Você é formado aonde, professor? Sou formado em Direito nesta ilustre mãe pátria nossa aqui, da Faculdade de Direito, formado em 2004, né? Já tenho alguns 20 anos de formado. E sempre, mesmo na advocacia criminal, advocacia administrativa, sempre com o pé na docência. Eu nunca deixei de dar aula, né? Até brinco quando antigamente existia, né, de preencher crediário, que hoje não tem mais. Sim, isso, né? Profissão. Eu ficava na dúvida, professor, advogado, e sempre colocava professor, porque assim, é a profissão ao qual que eu me identifico sobremaneira, né? E com o passar do tempo a gente percebe que direito, enquanto advocacia, também é um magistério, né? Por isso que para mim é tão caro essa profissão, né? Eu professo ela de verdade, no sentido da palavra de professar, né? Eu acredito no que estou fazendo, por isso que eu sou crítico às novas metodologias que surgem como sendo muito revolucionárias no campo da educação e que às vezes a gente percebe que tem o outro viés não pedagógico. Porque eu tenho muito apreço ao que eu faço mesmo. E por isso que os alunos acham que eu sou rigoroso. Não achem, eu sou mesmo. Porque eu sei do que eu estou falando, eu gosto do que eu estou falando. Enfim, aí fiz mestrado em Direito, né? E aqui fica um adendo importante. Na seleção do mestrado para o Direito, eu já trazendo um pouquinho nossa discussão, quando aqui me formei em 2000, não havia na grade obrigatório de disciplinas, a disciplina de Direito Internacional. Sim. E quando, no final do curso, todos nós que aqui estudamos, fomos instados a fazer um TCC, hoje TCC, a época monografia, né? Monografia integra a idade, né? E eu me interessei à época, porque saiu no jornal uma notícia, um rodapézinho assim, de uma discussão que poderia ter surgido acerca do Brasil poderia ou não aderir ao Tribunal Penal Internacional, que era um negócio que eu não sabia de onde ventava, né? Nunca ia falar em Tribunal Penal Internacional. Aí aquilo me interessou, né? Como a gente não teve essa disciplina aqui na faculdade, eu me muni de vários livros, na época não tinha um Google ainda, muito menos ChatGPT, então comprei um monte de livros, estudei aquele negócio e fiz um trabalho sobre o Tribunal Penal Internacional. Meu orientador foi o professor Davi Loss, né, que também foi diretor e professor aqui da instituição, a quem hoje eu ocupo a cadeira de Ciência Política, né, como é que as coisas vão acontecendo. E com base nessa monografia que eu habilitei-me no mestrado. Ou seja, eles só me aceitaram no mestrado, porque meu trabalho aqui na FDCI foi bem reconhecido, foi lido. Aí eu fiz o mestrado na área de
pensei eu fazer na área criminal, mas no mestrado eu descobri, de fato mesmo, essa disciplina chamada Direito Internacional, que é um negócio muito legal, que mistura história e direito, né? Aí no mestrado eu esqueci um pouquinho a área criminal e falei sobre direitos humanos e refugiados, né? E um negócio muito legal, porque em 2007, quando eu defendi o mestrado, o Brasil tinha 613 refugiados. O Brasil. Talvez Cachoeiro hoje tenha mais de 1.000. Né? Você vê que o negócio escalou. Surreal. E logo depois assumi a cadeira aqui de internacional, né, onde estou desde então, e nesse meio tempo, também seguindo essa linha, né, de direitos humanos, internacional, né, em políticas públicas, eu entrei no doutorado, né, fiz doutorado em sociologia política, mas meu trabalho também é acerca dos direitos humanos, onde eu analisei, estudei como que se dá a formação dos policiais militares do Espírito Santo à luz de uma disciplina ministrada chamada Direitos Humanos, certo? Então, e assim, estou na docência constantemente, e às vezes a vida profissional do direito, da advocacia nos puxa, a docência puxa para um lado, estou tentando fazer o pós-doutorado e estou tentando encontrar um tempo. Também sou servidor público federal, trabalho no IFES, também com disciplinas ligadas à ética, a direito. Enfim, acho que entre direitos eu tento ser aquele que tenta formar as novas gerações acerca de uma visão humanística, uma visão ponderada do direito. Que resposta boa. E agora me fale, então, a pergunta que a gente faz aí a todos os nossos professores. O que é direito para você? Como você sente? Como você percebe? Hoje, não tô falando, eu não quero um conceito imutável. Sim. A minha ideia aqui é que você me traga a sua percepção ao longo aí, desde da sua vida, da sua história, como você sente, como você percebe o direito. O que é o direito para você, professor? Sem romancear a palavra, sem assim, sendo bem objetivo, hoje, né, nesse estágio da minha vida e carreira, eu vejo o direito como uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada, né, na busca daquilo que se imagina ser uma sociedade mais justa. Ou seja, o direito para mim, quando eu entro numa loja onde eu sei o que eu posso, né, exigir daquela loja e ao mesmo tempo eu tenho um cliente criminal que eu sei os direitos que ele tem, isso me dá uma ideia de um poder. Ou seja, para mim o direito é um caminho para que a gente consiga se realizar enquanto cidadão, né? Então eu tenho uma reflexão que o direito deveria ser introduzido nas séries mais iniciais, né, do ensino fundamental, né, para que as pessoas não enxergassem como enxergam ainda o direito como algo encastelado de gente que talvez venha de outro planeta. Não, o direito é algo cada vez mais próximo da gente e a gente percebe uma evolução, né? Ou seja, as pessoas estão cada vez mais atentas aos seus direitos. Então, para mim, direito é uma ferramenta mesmo. Eu Ticiano, quando estou no escritório fazendo uma petição ou elaborando uma aula, por exemplo, claro, tem todos os recursos tecnológicos, mas eu me imagino um escultor, né, pegando uma pedra bruta e fazendo uma escultura, né, de algo que está feio, errado, injusto, e o direito aplicado para transformar aquilo em algo plausível, algo que possa ser utilizado. Então, tal ao passo que você pode, na advocacia criminal, que é o meu caso, defender alguém que cometeu de fato um crime, e confesso, aquela pessoa tem os direitos, ela tem o direito a ter um julgamento justo e ter uma pena justa. E aquele que é inocente, né, e nós sabemos que o Estado costuma ser muito incisivo e eloquente aos acusados, o direito é aquele escudo. Então, é a ferramenta. Para mim, né, como profissional, inclusive, tanto na docência quanto na docência e no escritório, é minha ferramenta de trabalho, eu não consigo mais me imaginar fazendo outra coisa. Maravilha. Vamos então aos temas. Vamos. Tema quente, né? A gente vai tratar um pouquinho aí demais, tá aí nos jornais e tá aí também, sobretudo no campo jurídico, se é que tudo isso é jurídico, vamos saber também, que é a ideia do equilíbrio entre a soberania estatal e as sanções internacionais individuais no contexto do direito internacional dos direitos humanos. Na verdade, o que a gente está falando, né? A gente está falando de uma forma teórica de uma realidade que está sendo posta no Brasil agora,
que é a ideia da aplicação aí pelo Donald Trump dos Estados Unidos da Lei Magnitsky em razão do Alexandre de Moraes, de forma individual, e as reverberações ao Estado brasileiro, à soberania brasileira. Professor, antes de eu começar a fazer as questões, eu quero só trazer alguns dados, alguma linha do tempo para a nossa audiência, para eles entenderem. Então, eu separei aqui para que a gente possa acompanhar o que aconteceu nesses últimos meses em razão disso. Então, 30 de julho, agora de 2025, os Estados Unidos aplicam a Lei Global Magnitsky a Alexandre de Moraes. Então, inclui ele numa lista do Tesouro Nacional, uma lista que não é boa, né? Depois, você tem um congelamento de ativos nos Estados Unidos, proibição de transações financeiras com empresas e cidadãos americanos, revogação de visto para ele, para Alexandre de Moraes aqui ministro do Supremo Tribunal Federal, né, e de seus familiares. Logo no próximo dia 31 de agosto de 2025, uma reação imediata, uma retaliação ampla. Né? O governo Trump anuncia tarifas aí que vão gravidar de 40% a 50% sobre as exportações brasileiras, aço, alumínio, agrícolas, e aqui a gente pode falar também do nosso setor aqui no nosso recorte, mármore e granito, rochas ornamentais, etc. Depois você tem ainda a revogação de visto de autoridades brasileiras, não só agora do Alexandre de Moraes, né? Bancos brasileiros começam a avaliar risco e cumprir sanções, né, riscos de cumprir sanções com medo de punições cruzadas, ou seja, esses bancos, essas instituições financeiras que ora são americanas e que têm esse amálgama, como elas se comportam nesse momento? Então começa a ter essa instabilidade dia 31, né? Em agosto, agora, essa primeira quinzena, nós tivemos uma grande crise jurídica e econômica. O que foi essa crise jurídica nesses 15 dias aí, 1º de agosto aí, lamentável? Moraes vai advertir: bancos que aplicarem sanções dos Estados Unidos do Brasil podem ser punidos judicialmente. Então, essa é uma fala do Alexandre de Moraes. Depois você tem: setor financeiro brasileiro vai temer de ser isolado do sistema global de pagamentos, né? É uma consequência aqui do laissez-faire, enfim. STF começa a discutir os limites da aplicação das normas estrangeiras no Brasil. 18 de agosto de 2025. Decisão do ministro Flávio Dino, Supremo Tribunal Federal. Leis e decisões estrangeiras não têm eficácia automática no Brasil. Qualquer sanção deve ser homologada pela nossa Corte Constitucional, a STF, para produzir efeitos no ordenamento jurídico brasileiro, no território nacional, para serem cumpridas. Orientação ao setor financeiro: não cumprir diretamente sanções externas sem ordem judicial brasileira. Olha a pipinada, gente, que tá dando isso tudo. Dia 19 de agosto, cada dia é um flash. Dia 19 de agosto, teve uma audiência pública convocada. Flávio Dino alega na audiência do Supremo para setembro de 2025, o tema: aplicação de leis e decisões estrangeiras no Brasil. Quer dizer, querem ouvir a comunidade a partir disso. Participação esperada de representantes dos 3 poderes e de entidades da sociedade civil. Me parece aqui que eles vão querer ouvir a sociedade para ter um elemento de legitimidade das suas decisões, porque são decisões que estão tendo efeitos muito grandes, né? Dia 20 de agosto. Tipo ontem. Isso daí, ontem. Tensão máxima no setor financeiro. Moraes reforça que o cumprimento unilateral das sanções da Magnitsky no Brasil é ilegal. Ações de bancos brasileiros sofrem queda na bolsa vertiginosa, refletindo o medo e o choque entre sanções americanas e legislação brasileira. Resumo da ópera, professor. E, sobretudo, para a nossa audiência. Qual é a síntese? A síntese individual para Alexandre de Moraes. Ele é alvo direto da Lei Magnitsky, com as suas sanções pessoais. Brasil, Estado brasileiro, alvo de tarifas e medidas econômicas. Então, ele enfrenta, de fato, uma crise diplomática. Judiciário brasileiro, no caso aqui, né, a gente está falando do ministro Flávio Dino, mas ele não está sozinho, ele não é um peixe sozinho, é uma instituição. Sim. Poder Judiciário, é o Supremo, afirma a soberania e limita a eficácia da extraterritorialidade.
E o mercado vive uma insegurança enorme e global aí. Bom, nesse sentido, eu já quero começar a fazer algumas perguntas para você. Relacionada à aplicação extraterritorial dessa lei, ela pode ser considerada uma violação à soberania dos Estados? Ou é uma resposta legítima no âmbito do direito internacional humanos? O que você pensa a respeito disso? Para nossa audiência entender, né? Um país poderoso está lá e está determinando pelas suas leis que elas tenham efeito aqui no Brasil. É mais ou menos esse o desenho, professor? Exatamente esse o desenho. E assim, eu costumo falar isso e as pessoas às vezes estranham. É uma situação desagradável, né? Não é nada interessante para o país, mas para a gente é muito interessante. Demais. Porque, como você falou, todo dia eu tenho material para dar aula. Ainda mais no internacional, que as coisas costumam ser muito teóricas, o negócio vai para a mídia, tipo, vira processo penal, né? Tá nos jornais, inclusive. Assim, então, a todo momento eu tenho material para explicar em sala de aula, dentro das minhas limitações e aplicar exercícios sobre. Bem, Tiziano, essa questão, desde quando surgiu essa polêmica toda, eu falava o seguinte: tem um historiador chamado, já falecido, segundo consta, ele seria o maior historiador do século XX, chamado Eric Hobsbawm. Sim. E Hobsbawm uma vez disse sobre direitos humanos o seguinte, que os direitos humanos, a luta por direitos humanos, luta legítima, né? Ninguém nega isso, né? Inclusive a historicidade é uma característica fundamental dos direitos humanos, mas tem uma camada da discussão que sai às vezes do radar jurídico. Ele dizia que direitos humanos pode ser um cavalo de Troia. Ou seja, usa-se o argumento dos direitos humanos para intervir e invadir um outro lugar. Então, na época, quando ele escreveu isso, ele citou o exemplo da invasão americana ao Iraque. Tal invasão tinha como desculpa, como pretexto, levar aos iraquianos os direitos humanos. A ideia ocidental de liberdade, por exemplo, mas ninguém perguntou aos iraquianos se eles queriam, mas levaram essa mesmo. E nós sabemos que o objetivo não era esse, era petróleo e outras questões geopolíticas. Mas a desculpa seria os direitos humanos. Olhando historicamente a questão, quando a gente pensa nos Estados Unidos, desde o século XX, a própria Inglaterra, né? A Inglaterra fazia leis, está proibido o tráfico de grão no mundo todo, né? Ou seja, eles tinham, a potência tem poder. No caso dos americanos, tem um contexto do Destino Manifesto, né? Eles se acham, de fato, os representantes mais preparados na Terra para preservar a democracia, e o Big Chic. Ou seja, ou faz o que eu quero, ou toma um porrete, que é o Big Chic. Então, eu vejo a Lei Magnitsky, quando ela foi criada, eu analisei ela em sala de aula na época, quando o Obama criou, e a lista que você citou, que eu quero crer que o Moraes não vai colocar no látis dele, que está na Magnitsky, porque tem torturador, tem gente muito ruim ali, e tá ele ali, né? Exatamente. Assim, passivo de várias críticas, mas eu acho um exagero dizer que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos para chegar numa lista daquela. Mas essa é uma outra discussão. Então, quando ele faz isso, você percebe que assim, é mais um pretexto, né, ao meu juízo, de ter um pressuposto para intervir no Brasil. Ou seja, eles rotularam Alexandre de Moraes como sendo um violador de direitos humanos, coloca o rótulo da lista do Magnitsky e tem as sanções. Em termos de soberania, cada país faz, dentro do seu território, dentro da sua jurisdição, o que bem entender, certo? Sim. A questão que mais incomoda é essa decisão que, em tese, tem eficácia para o interior dos Estados Unidos. Então, Alexandre de Moraes não pode mais viajar aos Estados Unidos, Alexandre de Moraes não pode ter bens lá, não pode ter patrimônio, não pode ter visto, enfim, transbordar para outras jurisdições. Sim. Certo? Como, em tese, a Lei Magnitsky, que é uma lei americana, ela não tem validade e não deve ter validade no Brasil. Ao passo que, como os Estados Unidos é um ninho de várias empresas internacionais, fica a questão, né? Então, as filiais dessas empresas americanas que estão no Brasil, elas devem ou não seguir o que manda a lei do país onde está a sua matriz. Esse é o X da questão. Então, você pensar, por exemplo, um exemplo bem básico, né? A Apple, não sei se pode falar marca, pode, né? A Apple, certo? Que é uma multinacional americana que está aqui no Brasil.
certo? Então, eu poderia usar a lei Magnitsky para proibir o Alexandre de Moraes de comprar um iPhone? Essa é a grande questão. O Trump entende, na minha concepção, ele tem uma visão muito estreita do direito, né? Acho que ele pulou as aulas de soberania. Então, ele entende que se essa empresa é americana, mesmo estando aqui no Brasil, ela tem que seguir as ordens da legislação americana. Automaticamente, o Alexandre de Moraes não poderia comprar o iPhone. Tá. E isso é o que o leigo está percebendo. Parece que saiu ontem nos jornais que já cancelaram o cartão Mastercard do Mastercard, Alexandre isso e aí. tal, porque a bandeira Mastercard é uma bandeira com filial americano. Tá. Quando surgiu essa história, quem foi meu aluno, quem estuda sobre isso, nós temos na nossa legislação brasileira, logo no segundo período, no início do curso, os alunos manuseiam a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que estabelece lá, a partir do artigo 12, os elementos de conexão. Quando que uma legislação estrangeira pode ou deve ter eficácia em outro território? Que, para que faça esse juízo, há um filtro. Então, só para contextualizar no exemplo. Se eu tenho um brasileiro morando aqui no Brasil, e para essa norma não importa qual é a sua nacionalidade, importa o seu domicílio. Então, se eu sou brasileiro, moro aqui no Brasil, né, e eu tenho um familiar meu que deixou um patrimônio nos Estados Unidos, certo? Eu posso, segundo a lei de introdução, escolher se a legislação a ser aplicada no meu inventário de patrimônio aqui no Brasil pode ser a lei brasileira ou a lei americana. Exatamente. Se a lei americana for mais benéfica, eu posso usar a brasileira. Mas quem diz isso é a lei brasileira. Exato. Então ela faz essa... é gostoso de estudar, né? Você vê, divórcio aqui no lugar... Eu falo assim, se você tem muito dinheiro e vai casar com alguém estrangeiro, decida onde você vai fazer a cerimônia do casamento, porque aonde você fizer vai ter reflexos em futuro divórcio, guarda de filhos, né? Essa é a grande discussão. Aí quando vai para a mídia, que aí a política vai, vou usar um termo, entre aspas, contaminando o direito e vice-versa, as pessoas, e agora? O que acontece? Bem, se você pensar friamente, a legislação, a lei Magnitsky, ela tem eficácia dentro dos Estados Unidos. E ela pretende que as empresas americanas espalhadas em outros países a apliquem também. No entanto, as empresas estrangeiras que se filiam aqui no Brasil, elas têm que ter registro aqui no Brasil. Elas têm CNPJ aqui no Brasil. Então, elas têm que seguir a lei brasileira. Exato. Então, eu dizia à época, se o Alexandre for fazer, sei lá, pedir um cartão de crédito e for negado, né, a ele aqui no Brasil, por uma empresa com CNPJ brasileiro, que ele não pode ter por causa da lei Magnitsky, ele tem uma ação de dano moral contra aquela empresa. Exato. No mínimo. No mínimo. É uma situação assim, que quando a lei foi feita, e assim, quando fizeram, os alvos dela era realmente violadores de direitos humanos, gente denunciada no Tribunal Penal Internacional, gente muito ruim, que quando morrer, se tiver inferno, vai para lá mesmo. Exatamente. Ninguém nunca imaginava, inclusive o autor nunca imaginou que um ministro de uma Suprema Corte seria enquadrado naquilo. Ou seja, perseguidos de guerra, chefes de milícia, chefes de luta armada que vivem numa cabana no meio do nada, tudo bem. Agora um ministro, um jurista, que convive com todo mundo, né? E agora, como é que faz? Aplica ou não aplica? Aí vem a questão dos bancos, né? Aí o banco americano, Banco internacional, americano, né? Criado, americano. Exatamente. Filial aqui, ele tem que seguir a lei daqui. Só que se ele seguir a lei daqui, ele fica mal lá. Certo? Aí lá, ele vai ser multado porque ele não cumpriu a lei aqui. É escolha de Sofia, né? Exatamente. Assim, é um case a ser estudado no futuro. Na verdade, vamos ver qual a solução que vai ser dada. Já tem exemplos de bancos suíços que ficaram na dúvida, em situações parecidas, o que eu faço? Não, aí a Suíça falou assim, aplica-se a lei da Suíça. O banco quebrou. Mas quebrou por quê? Porque pagou multa em relação à filial. Sim. Certo? O mercado financeiro tem a sua razão de chiar, porque, de novo, o direito e a política chegaram a um conflito que talvez tenha chegado a consequências que não haviam sido previstas. Sim. Acho que ninguém nenhum extremista de direita, no seu maior devaneio, teria imaginado que o ministro da Suprema Corte teria uma lei colocando
colocando numa lista de pessoas que violam direitos humanos. Eu acho que isso é algo que... Isso é uma questão, né? Eu Uma costumo questão. dizer que o problema do direito, às vezes numa visão somente positivista, é justamente esse. O sentido da palavra. Porque as palavras perdem sentido. Né? Se o Alexandre de Moraes, você pode ter críticas a ele, eu posso ter críticas a ele, uma coisa que é comum, nós estudamos sobre os Sim. livros dele. Sim. Né? Michel Temer, você pode ter crítica a ele, eu posso ter Aham. crítica a ele, mas você estudou sobre os livros dele? Sim. Pois bem, ministro Gilmar Mendes, você estudou sobre os livros dele? Doutorado, mestrado, estudamos Barroso, estudamos Gilmar Mendes, Sim. são fato. O pessoal do mundo do direito pode concordar disso. Ives Granda, mesma coisa. Então, assim, a gente pode concordar e discordar, mas existe uma questão de semântica, de sentido das palavras, né? E limites para você poder interpretar. Ora, se Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, é considerado e entra no rol de terroristas declarados sabiamente, pessoas que causam guerras, ditadores e etc., a gente pode começar a dizer que mesa é cadeira. Exatamente. E Esvazia o cadeira pode sentido da mesa. lei, inclusive. Exato. Vai Você bem, tá em ridiculariza. descrédito. Mas essa questão jurídica que você colocou também é muito interessante, porque você tem, vamos supor, a matriz nos Estados Unidos, que determine que dá ordem, se for o caso. E você tem, por uma questão jurídica, a formação da empresa aqui. É óbvio que a empresa aqui tem que obedecer às leis daqui, né? E aí você vai ter todos os embrólios que se causa aqui. Como se resolve essa questão? Não tem. Eu acho que o direito agora, nesse momento, vai ter que criar uma teia nova para que a gente possa ver o que vai se organizar e quais tipos de sanção vão ser feitas aqui. Porque esse modo de produção e reprodução das relações, e aí são relações empresariais supraestatais, né? E aí você tem o sistema do capital que está invadindo a forma de produção e reprodução dessa mercadoria para além, faz com que se crie um novo direito a partir de uma nova crise. Vamos ver o que sai daí. Eu acho que as empresas que estão aqui, que tiverem prejuízo, porque tem que cumprir ordens das matrizes, mesmo sabendo que haverão, repercussão na esfera civil, sim. Agora, eu não sei se na esfera penal será possível. Em caso de descumprimento de ordem judicial clara e outras questões específicas dentro do direito penal. E aí aquelas velhas teses que a gente tem utilizadas para absolvição ou não. Mas não é esse caso que a gente, sim. que a gente deve puxar agora. Quero perguntar um pouquinho sobre o que o pessoal está falando sobre a lei, essa lei Magnitsky. Me ajuda. Magnitsky. Muitos autores acham que a aplicação dessa lei global, né, que é chamada lei global Magnitsky, é uma espécie de neocolonialismo jurídico. Você concorda com essa leitura? E me diga o que seria isso, o que você entende como neocolonialismo jurídico. Eu entendo que o espírito da lei, para usar a expressão do Montesquieu, é bom, né? Ou seja, você tem os Estados Unidos, que tem um histórico de criação, promoção de direitos humanos, né? Isso é inegável, né? Sim. Ou seja, o século XVIII, 17, 18, Inglaterra, Estados Unidos e França foram as fábricas dos principais direitos humanos que nós temos hoje. Então, esse país, quando cria uma legislação visando punir internamente, com seus interesses internos, aquelas pessoas que são rotuladas como violadores de direitos humanos, o espírito é bom. Sim. Ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, ela elenca o que seriam os direitos humanos, mas por ser uma declaração, ela não tem força vinculante. Então, os países não podem... Isso significa o quê? Que os países não podem se cobrar violação de direitos humanos com base na declaração. A declaração, a sistemática dela é uma carta que eu elevo princípios. Então, a China, a Coreia do Norte poderiam assinar essa declaração, que é um tratado, sim, mas não podem ser cobrados pelo cumprimento, porque a declaração em si não tem força vinculativa. Quando um país fala assim, como eu sou o país mais poderoso do mundo, eu tenho ramificações em todo o território e em todo o planeta, eu vou criar uma legislação que toda vez que aquele perpetrador de direitos humanos, aquele violador, tiver interesses americanos, ou os americanos com ele vai ter dificuldades, porque ele está inserido aqui no meu rol. Então, essa ideia é muito interessante.
Eu acho interessante. Só que voltando ao Hobsbawm, né? O Obama, quando promulgou a lei, inclusive homenageando um advogado, né, que havia morrido nos porões da ditadura russa, ele pensou, imagino eu, nesse aspecto, né? O Trump, ele está dando uma outra roupagem. Porque se você estudar a história do Trump, você nunca vai ver um compromisso com a temática dos direitos humanos vindo do Trump. Do não Obama, é uma questão para ele. Não é. O Obama, a própria história dele era negro, ação afirmativa, Harvard, assim, enfim, chegar a presidir os Estados Unidos. Então, é diferente a trajetória de um e outro. Então, o Hobsbawm está certo, porque é sim um neocolonialismo quando eu coloco, eu, Trump, penso que violar direitos humanos é aquela pessoa que tem uma visão de um processo penal que não se coaduna com a minha. Então, se não se coaduna com a minha, você está violando direitos humanos, eu coloco naquela lista. Ou seja, na mentalidade de Trump, ele entende que o Alexandre de Moraes está conduzindo um processo judicial que, ao juízo dele, viola direitos humanos do Bolsonaro. É uma interpretação, né? E como nós falamos, se a gente pegar o inquérito das fake news, o Alexandre de Moraes vai ter dificuldade de explicar isso no futuro, né? Como é que foi essa história? Você mesmo instaurou? Você é vítima? É uma coisa a ser explicada. É uma questão clássica. Mas isso é uma questão que nós temos que resolver internamente aqui, é um problema nosso. Porque se você virar os olhos para os Estados Unidos, gente, até os anos 60, aqui no Brasil, nós tínhamos uma democracia. Né, de Juscelino até 64, nós tínhamos uma democracia. Nesse mesmo período dos Estados Unidos, os negros estavam segregados, pô. Então, eles querem essa democracia pra gente, né? Ou seja, é diferente, porque você pensar... É uma pretensão muito grande. Nossa, né? Ou seja, há coisas que para nós aqui, nós não somos um país perfeito, somos um país também muito machista ainda, violento, nós sabemos de tudo, racista. Sim. Só que nós talvez saibamos trabalhar melhor essas questões do que eles, né? Até bem pouco tempo atrás, ontem, história dos anos 60 é ontem, né? Sim. Tinha ônibus para negro, ônibus para branco, né? Banheiro para negro. Exatamente. Então, aí vai dizer que ele nos dá lição de direitos humanos? Então, eu concordo sim com essa leitura, eu acho que esse mecanismo, é porque aconteceu com a gente, né? Já acontecia com outras pessoas de outros países, mas pessoas que de fato mereciam mesmo pela conduta, por guerra, por estupro coletivo, crimes de guerra, enfim. Sim. Agora, esse é o primeiro, eu acho que é o primeiro que você tem uma pessoa que está claro, né? As tarifas que o Trump colocou, eu entendo que a questão política é uma cortina de fumaça para ele intervir aqui, colocar as tarifas, tentar nos subjugar, né? E de forma nenhuma quero fazer nenhum tipo de defesa a nenhum lado partidário, mas aquele debate que se o Lula deveria conversar ou não com o Trump, acho que está muito claro, né? O Trump quer sentar o Lula naquela cadeirinha lá da sala oval, onde ele sentou o Zelensky, né? E humilhou o Zelensky. Onde ele sentou o primeiro-ministro do Japão e não sabia sequer o nome do primeiro-ministro. Chamou com o japonês. Ou seja, ele tem um desprezo pelos outros, né? Ele recebeu o chefe de Estado da Libéria. A Libéria é um país que fala inglês. A Libéria foi formada por escravos americanos que dos Estados Unidos foram expulsos e voltaram para a África para formar um país para eles, Libéria. Ou seja, a língua natal deles é o inglês. O Trump assim, eu não sabia que você falava inglês. Ou seja, o cara tem uma visão de mundo que é totalmente interna. E ele usa esses mecanismos, tanto militar, tanto político, quanto econômico, e no caso aqui simbólico da Lei Magnitsky, para de fato, sim, intervir em outros países. Aí aqui no Brasil você tem uma situação que eu, olhando para outros países, eu não verifico. Perceba. Não existe ainda, e espero que nunca exista, um órgão internacional que classifique um país como democrático ou não. Não existe um ISO 9000 de país democrático. Não existe. Sim. Como também, né, você vai julgar se um país é democrático ou não de acordo com o que você entende ser a democracia. Tá? Aí você coloca essa discussão toda. Beleza. Aí a gente imagina, o Brasil é um país democrático? Bem, até que se prove o contrário, o meu juízo é. Certo? Só que para o discurso americano, parece que não. Mas há uns exemplos que a gente não tem como
pestanejar muito, né? Tipo, a Hungria. A Hungria, pô, é quase um neofascismo. Exato. A Itália, apesar de ser um país democrático, tem uma líder Sim. de extrema direita e, assim, não é velada. Há um levante mundial. Exatamente. Há uma guinada para a extrema direita. Guinada para a direita e para a esquerda é normal. Agora, para as extremas tem um problema. Agora, que interessante, Tiziano, esses países de extrema direita, condenaram a postura do Trump em relação às tarifas. Olha só, a Giorgia Meloni da Itália, ela, mesmo sendo de extrema direita, com discurso anti-União Europeia, ela entendeu, não, você não pode fazer isso. Quem é você para você achar que você pode fazer isso? E o único país onde uma extrema direita bateu palma foi a nossa. Sim. Isso é algo que os historiadores vão ter que pensar depois, né? Como é que pode, Como né? vamos explicar isso? Como é que vai explicar isso? A extrema-direita aqui bate palma por uma... Enfim. A nossa extrema-direita tem o Viktor Orbán da Hungria como ícone. Pô, esse cara é legal, tal, lá. E o cara criticou o Trump, mas aqui não, o Trump tá certo, entendeu? Então, esse neocolonialismo, não só jurídico, é também cultural e político, né? De você ver políticos brasileiros, né, colocando boné do MAGA. Ou seja, é uma cafonice também, um negócio que não faz muito sentido, né? Ou seja, voltar à época da Buana, né? A gente voltar ao auge da Guerra Fria, American Way of Life, né? Ou seja, eu acho que a sociedade brasileira já evoluiu um tanto, né? Talvez estamos passando agora por um momento de prova, né? Ver se de fato a gente está no caminho certo, né? E assim, não tem como negar, os Estados Unidos é a potência mundial, né? Os caras, né? É uma cultura muito legal, um direito inclusive, mas essa questão político-partidária, né? É assim, a gente não pode prever o que vai acontecer, né? A função do historiador não é prever, analisar depois o que acontece, que é muito interessante, né? Exatamente. Assim, pô, daqui a, sei lá, 20 anos, vovô, como é que foi isso aqui? Eu tava lá. Exatamente. Tem a pandemia, eu participei, exato, né? Eu vivi aquilo ali. Isso para o historiador é um negócio muito interessante. Nesse sentido, por exemplo, o neocolonialismo mesmo que você está colocando, né? Ele vai reverberar aqui no Brasil e em relação ao direito. Existe direito nesse sentido? Porque me parece que o que existe aí é força. Me parece que as relações internacionais, de fato, são regidas pela força e não pelo direito. Porque ele está fazendo o que quer. Ele dá sentido a direitos humanos, o que flagrantemente qualquer pessoa alfabetizada, né, sabe o que é o conteúdo mínimo existencial de direitos humanos. Sabe que isso é uma mentira. Ele pode não saber o que é, mas ele sabe o que não é. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então ele consegue verificar isso. A minha questão é direito ou não é direito, né? O direito vai responder essa crise? É isso que, né? É essa questão que se coloca aqui também. Ou não vai responder. Para mim, isso está muito longe do direito. Isso nada tem a ver com direito. Está sendo um instrumento mesmo para ele fazer. E ele poderia fazer de outra forma. Eu não vou aplicar a lei. Eu simplesmente estou determinando que não se faça assim e pronto, porque... E a minha, é o que eu penso. Porque eu posso no sentido de que eu tenho poder. Se eu tenho poder, eu crio os instrumentos. Eu posso criar uma narrativa que seja uma narrativa jurídica. Eu posso criar um discurso, que é um discurso político, sem observar a historicidade desse discurso, né? E a partir daí fazer isso, né? Você concorda com essa leitura? Sim, inclusive não é de agora não. É uma constante na história das relações internacionais. O Flávio Dino usa uma expressão que ele deu aquele voto relativo às decisões, depois ele fez um despacho esclarecendo aquele voto, né? São dois. Ele usa uma expressão que é o poder do império, né? Exato. Ou seja, o direito, nesse caso, seria o direito do império. Exato. O que o império determinasse como sendo direito, seria o direito. Então, o direito brasileiro ficaria secundário nessa discussão. Eu concordo com você que a solução vai ser política e o direito vai ter que se adequar a essa decisão política. Sim. Né? Ver como é que vai ser. Existe uma questão que se discute em relação a isso. Há alguns doutrinadores críticos ao direito internacional que falam que o direito internacional não devia ser um direito. Por que ele não é um direito? Porque a ideia clássica do direito demanda sanção. Então, se eu desrespeito o direito, eu tenho que ser sancionado. Sim.
No direito internacional, a sanção, ela tem uma outra concepção. Ou seja, os estados, eles criam direito internacional através da celebração de tratados internacionais. Não existe uma casa de leis internacionais, não há senadores internacionais que fazem leis para o mundo. Sim. Então, esse direito nasce através do consenso, do Pacta Sunt Servanda, né? O tratado faz lei entre as partes, entre os estados. Só que se esse estado não cumpriu o tratado, não cumpriu, tem uma sanção, beleza. Só que essa sanção, ele só cumpre se ele quiser. Sim, porque ele é soberano. Não existe mecanismo de coerção. Ou seja, Exato. é impossível. O Brasil desrespeitou um tratado. Beleza, desrespeitou? Então vamos executar o tratado e vamos tomar do Brasil o Pão de Açúcar. Não faz sentido, não acontece. O máximo que eles podem fazer é vão nos dar as mãos e vão ficar de mal. De mal, fazer um embargo econômico, não vão comprar mais Isso café e tal. Agora não tem como... Você não senta aqui na mesa agora. Exatamente. Na próxima rodada você não está aqui. Você está fora. Você entra... É igual a relação de direito internacional, seria mais ou menos uma relação de amizade. Exato. Os amigos brigam, fica aqui fora do círculo, Exatamente. vem pra cá, essa ideia. O país que descumpre tratado, eu brinco essa de aula, ele entra numa espécie de SPC internacional, como se fosse um país mal pagador. E esse país mal pagador não terá chance de fazer outros negócios. Então, o país tem que se apresentar como sendo um país cumpridor para ficar bem na fita e ser bem aceito pelos seus pares. Exato. Então, como não tem coerção... Mas me parece que até mesmo essas questões, nesse caso que a gente está falando, se deságua, porque não é os Estados Unidos que sofrem esses embargos. Sim, não é os Estados são Unidos mais que fica fracos. pro lado de fora. Ele não fica do lado. Não é porque os outros não querem, é porque ele pode se impor. Que é o poder dentro. do império. Exatamente. É o poder do império. Quem tem mais armas, quem tem mais dinheiro, é aquele que dá a palavra final. E o direito entra para trazer racionalidade no meio disso tudo, para falar que não é bem assim, não é o mais forte. Exatamente, que não deveria ser o mais forte. E o direito internacional, será que ele deveria fazer isso ou não? Pois é. Aí a gente está pensando filosoficamente, né? Sim. A gente está pensando mas o que você acha? Você acha que o direito internacional deveria ter instrumentos para realmente conter, e no caso concreto, Estados Unidos? Vamos contextualizar isso num exemplo prático. Né? Os Estados Unidos, o Brasil, a França, os países mais normais, tem país que é anormal, né? Tem. Esses países fazem parte da ONU. A ONU, né, que criada por tratado em 45, ela tem no seu estatuto mecanismos de chamar atenção, né, de punição aos países que eventualmente descumpriram algum tipo de demanda. Só que os Estados Unidos, quando descumpre, ninguém consegue puni-lo. Por quê? Porque a explicação racional, que inclusive o Brasil há muito tempo luta contra isso, é o seguinte: a ONU é formada por vários órgãos tentáculos, né, mas tem um órgão central, que é o Conselho de Segurança, e tem, sei lá, o resto do corpo, que é a Assembleia Geral. Exato. Esse Conselho de Segurança ele é formado por 15 membros, certo? Desses 15 membros, 10 são rotativos, o Brasil já enjoou de selo, e 5 são permanentes. Esses 5 são Rússia, Estados Unidos, França, China e Inglaterra. Perceba que nem a Alemanha está aqui. Nem tá aí. Né? Então você tem países, um certo desequilíbrio entre países ocidentais e países orientais. E esses 5 membros, eles têm direito a veto. Então, se eventualmente a China quiser, junto com a Rússia, sancionar os Estados Unidos podem vetar. Então, a sanção não vai. Então, a própria criação da ONU já foi criada, né, inclusive por curiosidade, ONU, Organização das Nações Unidas, né? A nomenclatura mesmo em inglês seria essa. Mas quando ela nasceu, a ideia é ser Organização dos Estados Unidos. Na expressão de Estado-país, né? Aí os caras, não, vai ficar muito na cara, né? Porque a Organização dos Estados Unidos, né, vai ficar muito na cara. E botaram Nações Unidas. Ou seja, o Brasil há muito tempo, não só o Lula, mas desde a FHC, tenta lutar para colocar aqui uma sexta vaga. E essa sexta vaga seria ocupada por um outro país emergente, tipo o Brasil, a Índia ou a Alemanha, para tentar, né, reequilibrar essas questões. Trazer uma questão de, vamos dizer, mais um de freios e contrapesos. Exatamente. Né? Ó, nós temos o Tribunal Penal Internacional, que o Putin, inclusive, está lá denunciado, né? Ele não pôde vir ao Brasil, porque se aplicasse a regra, ele seria preso aqui no Brasil. O Tribunal Penal Internacional, ele foi assinado por vários países, inclusive o Brasil. Sim. Certo? Ele foi assinado pelos Estados Unidos, mas até o momento não foi ratificado.
Isso é uma certa esperança. Por que os americanos não ratificaram o tratado? Haja vista que eles são os americanos. Porque se ratificarem, por exemplo, o Bush pai seria preso por o que fez no Iraque. Então, peraí, nós somos os Estados Unidos, tal, não sei o quê, a gente que manda, mas não Temos uns sanguinários aqui mas não também, vamos assinar né? esse negócio não, porque Vamos colocar força aqui dentro, não. porque vai que alguém Vou ter que levanta um cumprir. argumento aí, vai me prender e tal. Então, isso tem um certo simbolismo. Sim. Eles não teriam medo do TPI. Também não tem medo, por que não ratificaram o tratado então? Então, a minha esperança, ingenuamente falando, talvez, seja que o direito consiga chegar a esse patamar. Mas, Sim. no atual contexto, essa crítica de que o direito nacional não é direito porque não tem sanção, ela tem certo fundamento. Quando todo mundo cumpre regra estabelecida e clara, ele funciona harmoniosamente. O direito internacional é um dos poucos direitos que você consegue identificar o ano e o contexto em que ele nasceu. Sim. Né? Se eu te perguntar quando que nasceu o Código Penal, o Código Civil, vai ter dificuldades, né? Que são muito antigos, né? Agora, quando nasceu o direito internacional? Sim. Ele surgiu em 1648, no final da Guerra dos 30 Anos, quando um teólogo, meio filósofo, meio teólogo, chamado Hugo Grotius, eu conheci a casa desse cara, quando eu fiz o curso na Holanda, e esse cara, observando o final de uma guerra, né, que seria uma guerra, entre aspas, mundial, que seria a Guerra dos 30 Sim. anos, ele escreveu um tratado que deu origem depois a um série de estudos. Ele fala assim, ó, na época a religião que era o mote, né? Cada país é livre para escolher a religião que quiser. Ponto. E aquele país mais poderoso, por mais poderoso que ele seja, ele não pode intervir nesse pequenininho aqui para fazê-lo mudar de opinião ou de religião. E se assim o fizer, tem que haver o direito para sancionar. Esse era o modelo que ele pensou. Sim. A guerra, inclusive, esse livro chama-se De Iure Bello, De Iure Pacis, né? Do direito à guerra, do direito à paz. Se o direito não der conta, esse pequenininho aqui tem direito de guerrear. Ele vai perder, claro. Mas o direito, já é dado o direito, mas ele tem que tentar, todos têm que resolver através do direito internacional. Sim. Então, perceba, a ideia é muito bonita, a ideia é muito legal. Né? O que às vezes nos desanima, né, num certo sentido, é que quando a gente pensa no Alexandre de Moraes, né, nós estudamos pelo livro dele. Sim. E tal, falei, pô, né, aí você vê o Alexandre de Moraes praticando o ato que no livro dele ele condenava. Exato. É o momento agora, assim, a gente estuda todos eles, né? A gente estuda uma orquestra internacional que deveria funcionar muito legal, só que é assim, mas aí vem o poder e fala, mas eu não quero desse jeito, e muda e fica por isso mesmo. Exatamente. A ausência do processo judicial internacional, então, também é um elemento que você acha que é questão? E mais do que isso também, você acredita que deve haver um mecanismo multilateral, ONU, a Corte, para legitimar decisões desse calibre, dessa natureza, ou elas nem deveriam acontecer? As cortes que nós temos hoje, que fazem papéis que chegam perto disso, né? Temos a Corte Internacional de Justiça, que é a CIJ, né, sede em Haia, que ela resolve basicamente conflitos, lides, né, entre países que celebraram entre si tratados. E é aquilo que eu te falei, né? O país tem que aceitar a jurisdição e, sendo punido, aceitar a punição. Sim. E por que pareça, né, as punições da CIJ são cumpridas, porque o país ele aceita. Temos cortes de direitos humanos, aqui na América, na Europa e em todos os continentes, que punem países por violações de direitos humanos. Não preciso dizer que aqui no contexto da América o Brasil é um dos campeões. Sim. O último agora que vai sair o resultado é do caso Araceli, aqui do Espírito Santo, não sei se você lembra, né, da menina Araceli, que foi estuprada e morta por gente da elite de Vitória, da família Dante Michelini. Não o Dante Michelini foi o criminoso. Então, você falando aqui está me ocorrendo tudo, sim. Aí o Brasil vai ser responsabilizado por esse fato, né? Ou seja, sim. Enfim, foi um negócio que chamou a atenção da mídia na época internacional. E essas cortes resolvem questões de direitos humanos. E temos cortes particulares, temos corte do mar, corte do ar, questões mais periféricas. Sim. Agora, não existe, e eu acho que nunca haverá, uma corte ou órgão transnacional que resolva essas questões políticas. Por vários motivos, porque para haver poderosos teriam que ceder poder. Eu acho que isso nunca vai acontecer. O próprio sistema, né? O mundo não é só civil law, o mundo não é só common law. Você vai para a Índia é outra coisa.
Então, o Kant, né, que está aí atrás da gente aí, Sim. o Kant, ele defendeu que a humanidade está inexoravelmente condenada à paz. Ou seja, vai chegar um dia que vai dar tudo certo, certo? Mas esse dia seria um momento mesmo onde essas barreiras políticas, geográficas, elas tendem a ruir para que todo mundo, de fato, né, chegue a um consenso do bem de todos. Quando isso acontecer, se é que vai acontecer, eu espero que aconteça, aí sim surgirá um conceito que o Kant fala de comunidade internacional. O que temos hoje é uma sociedade internacional. Países competindo entre si, com interesses próprios, que se aproximam daqueles que têm mesmos interesses e se afastam daqueles que são inimigos. Na comunidade internacional, não, aí vai ser diferente. Certo? Mas é utópico imaginar isso hoje no contexto que nós vivemos. Entendi. Infelizmente. Quando o Dino... E assim, a gente tem que fazer uma certa... Flávio Dino. Flávio Dino. A gente tem que fazer uma certa... Puxar, defender a nossa seara, né? Sim. Talvez o timing seja de propósito. Mas a decisão do Dino, tecnicamente falando, assim, em termos técnicos, é irretocável. É o estudo da lei de introdução no direito brasileiro, não, tá claro. Quem estuda direito é óbvio. É óbvio. Aí as pessoas, a gente pega analista, gente que se diz, não, isso é um absurdo. Como que é um absurdo? O negócio é claro, a lei estrangeira não vale aqui, a lei brasileira não vale lá, certo? A sentença estrangeira, e é importante falar da sentença estrangeira. Pois é. Também. Por quê? Ela também, para produzir efeitos aqui no Brasil, ela precisa passar por isso. Tem que ser homologada pelo STJ, né? Exatamente. Ou seja, porque se pensa, se não tivesse uma sentença estrangeira... O Dino, eu acho que falou também do STF agora. Do STF na questão particular. Exato. Porque o que levou à decisão? Brumadinho, olha como é que as coisas andam, né? Brumadinho, do acidente, vários municípios daquele entorno, inclusive municípios capixabas, o que eles fizeram? Como a Vale tem filial na Inglaterra, certo? Surgiram 2 processos, né? E no âmbito internacional não existe litispendência. Sim. Certo? Então, os processos ajuizados aqui... Litispendência é o quê, professor? Explica para a nossa audiência, dá um passo, quando 2 tribunais estão julgando a mesma causa, né? Em nível nacional não pode haver isso, mas em internacional não tem nenhum problema. Então, os prejudicados de Brumadinho entraram com ações aqui no Brasil e receberam suas indenizações, estão recebendo. Aqueles que, porventura, entraram no tribunal da Inglaterra receberam mais, porque foram contra a filial. É uma questão muito interessante, direito nacional privado isso. O que as prefeituras desses municípios entenderam? Opa, peraí. Né? Então aqui eu consigo, enquanto prefeitura, pegar um naco maior. E o que esses caras fizeram, os prefeitos? Eles deram procurações a escritórios ingleses, contrataram advogados da Inglaterra, pegaram procurações para ajuizar ações contra o Brasil, contra empresas brasileiras, no tribunal inglês. Até aí, se eles me contratassem, não teria nenhum problema. Nenhum. Só que o problema é o seguinte. Foi o ente público, no caso o município, e isso está nas primeiras linhas lá do negócio, ele não tem capacidade de decidir isso. Tinha que ser o Brasil. Ou eles pediriam autorização ao Senado para fazer isso. Sim. Ou seja, e nesses contratos de risco, se tiverem sucesso lá, 20%, 10% é do advogado. Essa verba que está brincando, falou, não pode. Sim. Então, se porventura tiver alguma sentença nesse sentido, tem que vir para mim para eu analisar. Exato. Entendeu? Ou seja, tecnicamente falando, tá certo. Sim. Ou seja, a decisão do Flávio Dino não é uma questão para o direito. Aí, como deu repercussão... Não é uma questão jurídica, né? É, assim, uma questão técnica. Exato. Que estão pegando isso, então quer dizer que os honorários dos advogados lá não podem ser cobrados, porque vivem da Inglaterra, não tem eficácia aqui no Brasil, porque o ente não podia. Então também ele está pensando na de Magnitsky. Tá vendo? Está criando jurisprudência para o Alexandre. Tá vendo? O time faz sentido, é parecido. Mas era uma questão que não tem nada a ver com o Alexandre em si. Aí o outro despacho, que também foi esclarecedor, que os meus alunos vão lembrar de mim, com certeza, porque eu falo assim, gente, o que é internacional, o que é estrangeiro? Por exemplo, quando você vai num restaurante japonês, você vai comer comida estrangeira ou internacional? Você come comida estrangeira. Quando você come uma feijoada ou uma paella,
aí sim é internacional, porque aquele prato mistura ingredientes de várias nações. Isso é internacional. Ó, internações se juntando. Estrangeiro, o cinema trouxe confusão, o sinônimo de estrangeiro não é internacional. O sinônimo é alienígena. O sujeito de outro planeta é o extraterrestre. O alienígena é quem vem de outro país. Então, tribunal estrangeiro, por exemplo, o tribunal inglês para o Brasil é um tribunal estrangeiro. As sentenças que de lá vierem, para ter eficácia aqui no Brasil, tem que ser homologadas no STJ. Exato. Ponto. Então, se você teve uma sentença condenando o seu cliente a pagar pensão alimentícia lá em Madrid, na Espanha, essa sentença, para ter eficácia no Brasil, tem que passar pelo longo processo de homologação no STJ. Exatamente. Beleza. E esse processo de homologação, só para deixar claro, gente, é confirmar esse conteúdo para ele ser efetivamente válido aqui. E isso vale tanto para decisões definitivas, sentenças, como também para decisões interlocutórias. Sim, tudo. Você precisa de fazer uma citação para ouvir um réu aqui, ou ouvir uma testemunha. É carta rogatória, né? Exatamente. A carta precatória interna, carta rogatória. Ia ser uma novela. Agora está digital. Sim. O Brasil tem alguns acordos de cooperação que facilitam Sim. isso, né? Mas se não havendo a decisão estrangeira, certo? Por exemplo, no Brasil se casa em cartório. Na França se casa na prefeitura. Sim. Então, se eu quero homologar meu casamento na França, aqui no Brasil, mesmo na prefeitura, eu tenho que ir aqui no STJ para homologar. Agora, o que é um tribunal internacional? O tribunal internacional é aquele tribunal ao qual o Brasil é signatário. Então, uma sentença do Tribunal Penal Internacional, ao qual o Brasil é signatário... No sentido, signatário é... Que assinou o tratado, que faz parte do tratado. Ou seja, aí a sentença do TPI, por exemplo, no Brasil não precisa ser homologada. Uhum. Porque um tribunal estrangeiro, internacional, ele não é estrangeiro, ele é internacional. Então o TPI também é brasileiro. Então esse esclarecimento que ele fez, que também trouxe muita dúvida. Ah, não, mas sempre foi assim. Eu ensino isso desde... Não, gente, ó, uma sentença argentina aqui no Brasil não tem validade nenhuma, é um papel escrito em castelhano. Para virar direito, tem que ser homologado. Agora, uma sentença da CIJ, uma sentença do Tribunal Penal Internacional, uma sentença da Corte do Mar, para ter eficácia no Brasil, não precisa ser homologado, no máximo traduzida. Sim. Porque a eficácia dela já é nossa. Exato. Agora, mas porque nós quisemos. Nós assinamos o tratado. Exato. Então, no exemplo, ó, a sentença de um Tribunal Penal Internacional nos Estados Unidos não vale. Porque os americanos não são signatários. Exatamente. Por isso que o Brasil... Porque nós não temos tratado com isso com eles. Por isso que o Brasil podia prender o Putin aqui, podia não, deveria prender, porque está previsto em tratado que é lei. Exato. Quando o Putin viaja para outros países, ele vai muito à China. Mas por que ele vai à China? Porque a China também não assinou o tratado. Sim. Automaticamente ela não é obrigada a prender. Exato. Essa é a verificação. Outra questão também, eu acho que é para a gente tentar já encaminhando... Se não suscitar outras questões que eu estava pensando. Uma alternativa ao Brasil seria agradar o Trump de alguma forma, né? E politicamente desconsiderar uma série de regras e normas da gente para que tudo isso caia, essas regras, ou submissão à própria jurisdição estadunidense. Essa ação do Trump ser julgada pelas cortes estadunidenses. Essa também seria uma possibilidade, né? Mas o que me parece, eu não sei se você concorda, pela historicidade que a gente acompanha lá dos Estados Unidos, os tribunais, as cortes constitucionais americanas, inclusive a Suprema Corte, ela tem se manifestado a favor à lei, né? A favor ao seu poder de império, não tem se manifestado contrário. Claro, os casos são absurdos. Não é um caso igual o do Alexandre de Moraes, que é um caso flagrantemente absurdo. Por um país inteiro, porque você entende que o ministro da Suprema Corte, que é um garantidor de direitos, é uma pessoa, enfim, que está ali, enfim, que é uma referência nacional e internacional, receba sanções coletivas em razão, né, de uma questão política e tão somente. O que você acha a respeito disso? Tiziano, tem brigas que você torce pela briga, né? E tem briga que você torce para um lado, né? É verdade. Ou seja, eu fico pensando, porque a Suprema Corte americana, que tem 9 ministros, ela anistiou o Trump, né? Então,
Lá o direito, de fato, é da common law mesmo, que negócio, Sim, né, sim. pragmático, enfim. Exatamente. Mas, sabe o que eu fico pensando? Hum. Lá não existe a figura que aqui no Brasil tem do desvio de função? Exato. Porque se fosse aqui no Brasil, por exemplo, Lá existe. eu não sei se existe, né? Porque, por exemplo, não sei se você lembra. Lá existe a Existe? do desvio de função. Porque se fosse uma situação Possibilidade de parecida. finalidade, na verdade. Desculpa, perdão, eu me confundi. Sim. Desvio de finalidade. Ou seja, as decisões que o Trump está tomando ali, Claramente. claro que não é para o interesse americano. É interesse próprio do grupo político dele, ou outras questões que não é de fato E a é nação. isso. O nome que se dá isso é desvio de finalidade. Ou seja, será que lá não tem ninguém fazer uma de segurança? Isso não pode, porque está aumentando tarifa, porque ainda mais a balança nossa é deficitária, eles ganham dinheiro com a gente, vão botar tarifa. Mas qual o objetivo disso? O objetivo é salvar fulano. Tá, mas qual o interesse nacional de fazer isso, né? Quem é esse cara? Enfim. Então, há uma crítica muito interessante em relação à Suprema Corte Americana, que aqui no Brasil você vê o Barroso no aeroporto, você vê o Alexandre de Moraes fazendo foto sensual pro The New York Times, tal, e lá não, os casos são muito mais discretos, né, tal. Sim. Até pouco tempo atrás, antes de Gilmar Mendes, eu acho que os nossos ministros eram também, assim, né? Eu acho que Gilmar Mendes, de repente, ou talvez a TV Justiça. É isso que eu ia falar. Quem deu mais holofote, e aí foi Marco Aurélio que quis a TV Justiça, isso. E aí criou um palco imenso. Exatamente. Né? Muitas cortes não tem não tem essa publicização dessa forma. Né? A gente tem que talvez talvez nesse ponto dar razão a Marx, pensar né? um pouco. De que o direito está a serviço da classe dominante e é assim no mesmo. Caso, aí o que me parece óbvio nesse sentido de magnitude de país, de potência. Né? Ele não está observando regras, normas, ele está criando uma verborragia para agir como ele quer. E tem aplauso, né? Que se não tivesse aplauso ia ficar cantando no escuro. Mas... E me parece que tem o aplauso e a omissão querida do próprio povo americano. Por quê? Porque é em benefício da América, né? É a lei da sobrevivência. Me parece muito darwinismo social. Né? Herbert Spencer ali, que vai falando justamente isso, que o mais apto vive. E no caso, ele se submete e isso seria natural. Então, seria uma forma de você estar selecionando a espécie dentro desse darwinismo social, esse neocolonialismo, né? Se o Brasil sempre adotou uma política em relação aos Estados Unidos muito pragmática, 201 anos de relação. Exato. Né? Então, o Brasil sempre soube o seu lugar, né? nessa comparação, não tem nem como comparar as duas nações. Mas... A própria corte, independente da política, mas até a própria questão de jurisdição constitucional, né? A gente trouxe deles, a gente... Né? Sim. É uma questão até teórica, para dentro do direito também. O momento tá fervendo, talvez, provavelmente a política vai dar a solução, né? Aí fica naquela história, se o Lula sucumbir, por exemplo, a essa pressão, né, colocando em xeque a soberania, ele vai abrir um precedente. Né? Hoje é uma coisa, amanhã será outra, amanhã será outra, amanhã será outra. Então, por outro lado, se ele finca o pé, dizendo, somos um país soberano aqui, mandamos a gente, vai sofrer pressão econômica e tal, e vai ter queda da economia aqui, e fica naquele... Qual que é o prejuízo menor, né? Exatamente. Qual que é o prejuízo menor? Mas que, de fato, né, se a gente pensar assim, um pouquinho mais de afinco, obviamente que o Império Americano tentando, mais uma vez, como sempre fez, expandir seus tentáculos e áreas de influência aqui na América Latina. Não resta dúvida, haja visto o crescimento da China, né? Ou seja, ou é os Estados Unidos ou é a China. Já pensou se no futuro passarmos por isso agora com a China? Exatamente. Né? Tem que entender o direito chinês, né? Imagina. Enfim, né? É o momento que os estados têm que, não só o Brasil, mas os outros, né? Rediscutir o conceito de soberania, se é esse mesmo formatado lá no século XVII, que se mantém. Porque a gente tem casos curiosos, né? Tem, por exemplo, o caso de Porto Rico, que soberanamente abriu mão de sua soberania. Olha que interessante. Soberanamente abriu mão da soberania. Sim. Então, é assim. Para sobreviver. Eu sempre brinco, os americanos não sabem o significado da palavra não, né? Então, quando eles querem uma coisa, eles vão conseguir.
Aí esse contexto político aí... Boa, isso, gostei. Ele não sabe. Quer dizer, a palavra não entendi o que quer dizer, não, eu quero fazer. Que remonta lá o Big Chic, né? O Big Chic Manifesto, né? Exatamente. Porque se você pensar bem, os caras de fato são diferenciados, né? Não esses de agora, mas os que chegaram aqui no século XIV, século XV, para colonizar o norte americano, que não tinha nada de riqueza. Ele tem um trabalho sobre isso, Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que é o maior marco para tentar explicar como o espírito, né, o espírito protestante deles, daquela época, conseguiu formar uma nação dessa forma. Mas desconsidera a forma violenta também que isso aconteceu. Né, porque teve uma forma muito grande, de índios, massacre, inclusive quando você fala de avançar aqueles centros de faroeste, né? Exatamente, aquilo ali foi algo assim, a duras penas, mas a história da civilização é bem pouco civilizada. Exatamente. Mas que é um país. Mas que forma uma grande nação, com grande base, isso é indiscutível, isso é verificável historicamente. Eu fico imaginando Benjamin Franklin, Thomas Edison, James Madison vivos hoje, vendo o que o Trump está fazendo. Provavelmente, meu irmão, você não entendeu nada que eu ensinei lá atrás. Mas... E o Trump falando, eu não estou querendo aprender. Eu também não quero aprender, não, tá dando certo. Tá tudo bem aqui, tudo certo. Aqui tá tudo bem. Eu sou o cara que fala onde o direito não alcança. Exatamente. Acho que o podcast de hoje tem que ser esse nome, professor. Aonde o direito não alcança, né? Onde o direito realmente se torna uma ficção, porque acaba sendo um jogo de ficção, né? Mas acho que o nosso papel, Tiziano, já a gente indo para o final, enquanto professores, né, de uma instituição como a nossa, né, que o patrimônio cultural da cidade, enfim, imaterial, é formarmos alunos, né, no sentido de que, por mais que você tome uma posição ou outra, mas que você tem repertório para você tomar posição, você saiba onde vai, onde começa. E que possa mudar de posição também, pensar criticamente, pensar dialeticamente, né? Não entender o direito de uma forma rígida, só por si só, ele muda, ele evolui. E deve mudar. Por várias circunstâncias, por várias características, né? Acho que é isso. Vamos caminhando para o final, professor. Eu quero agradecer a sua presença aqui, que veio engrandecer o nosso podcast Entre Direitos. Vou ver se a gente consegue colocar ele para rodar logo, por causa aproveitar o momento. Exatamente, vamos aproveitar o momento. E para finalizar, eu quero uma sugestão de algo para o lazer, para os meninos, né, para o nosso pessoal, que não seja jurídico, de repente, uma série, um filme, um livro, um jogo, alguma coisa que você está lendo, que você está assistindo, ou que você assistiu há pouco tempo atrás, que você pode colocar aqui para eles. Tiziano, eu tenho livros e filmes de estimação que eu releio e revejo sempre quando preciso, né? Eu sou assim também. Eu tenho um hábito de ler biografias, né? Acho que a biografia é um negócio muito legal. Mas em relação a esse tema que a gente está vendo agora, talvez um filme já antigo, né? Seria interessante das pessoas verem, porque vai tratar dessa questão, mas sem um viés político, porque é questão técnica. Chama-se A Dama Dourada. Maravilhoso. A Dama Dourada mostra como são os tribunais internacionais, com os americanos querem impor a sua lei e o outro país não deixando, essa discussão disputando Mas tem todo um fio dramático. Nossa, no meio muito dele, bom, né? envolve o Holocausto. De jurisdição por si só. Não, exatamente. Né? Aí quando você é advogado, você consegue entender melhor do que quem não é, né? Pô, pro outro que não entendeu, foi troço chato. Mas pra gente é legal, porque você vê ali o cara, não, peraí, tal, vamos discutir. Exatamente. Então esse filme era aquele autor que fez o Deadpool, Ryan Reynolds. Esse filme é fantástico. Fantástico. Não sei se está nos streams ainda, deve estar, mas A Dama Dourada, se você quiser entender a técnica do que você está vendo, assista A Dama Dourada. Que você conta uma parte muito bonita também, né? Muito bonita, não, muito triste da história dali a Áustria, a Alemanha, os estupros, a invasão dos nazistas ali, mas não vamos dar spoiler, não. E em relação a outros tipos de análise, né, nós temos, né, tanto na Netflix e outras plataformas, vários filmes jurídicos, né, que ficam lá escondidinhos, que não chamam muita atenção, mas nesse momento é bom de você assistir, o Amistar. Amistar é um clássico. Fantástico também. Assista o Amistar, é um clássico. Que vai na Suprema Corte Americana, que decide lá no final, né? Eu tô assistindo agora na Apple TV O Último Ato. O Último Ato conta a história do assassinato do Lincoln e a perseguição ao assassino dele, né? Sim. E nesse enredo, né, digamos assim, paralelo, toda a discussão americana, de direitos civis, enfim, fantástico. E o último, né, o Lincoln,
o filme Lincoln. Sim. Quem tiver problema de Com insônia, Daniel Day-Lewis. quem tiver problema de insônia pode dormir, que o filme é longo. Mas tem uma cena do filme, Tiziano, que é fantástica. Eles estão discutindo a 13ª emenda americana para abolir a escravidão. Tal. Aí o cara fala assim, que absurdo, abolir a escravidão, dar liberdade para os negros, que absurdo. Qual vai ser o próximo passo? Deixar a mulher votar? Isso é maravilhoso. Para você ver como é que o direito ele vai evoluindo, até chegarmos a um momento que nós não podemos deixar retroagir. Porque são conquistas históricas que, se nós temos hoje, se as mulheres podem votar hoje, agradeço a várias mulheres no passado que não puderam votar, que lutaram, então não tem como abrir mão disso aí. A gente espera que esse próprio direito, né, ele seja um elemento de contenção para que o direito que vai se fazendo não seja uma involução também. Exatamente. Porque existe essa ideia de que o direito vai... a nossa expectativa é que o direito vai evoluindo, né, mas às vezes a gente não vê isso e de repente essa lei magnífica aplicada dessa forma, trazendo essas questões aqui para o Supremo Tribunal Federal, né, é um dos exemplos maiores. De toda forma, professor, muito obrigado. Muito obrigado também. Tá bom? Essa é uma produção do nosso estúdio Lex Media da Faculdade de Direito de Cachoeira de Itapemirim.